Capítulo 41. Depois disso eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com as suas divisões, e das ações humanas enquanto eles pesavam-nas em balanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da glória e como eles foram expelidos dali, e arrastados para fora, como eles estiveram ali, nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Senhor dos Espíritos. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra, os segredos dos ventos, do orvalho, e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi os receptáculos de madeira nos quais os ventos são separados, o receptáculo do granizo, o receptáculo da neve, o receptáculo das nuvens, e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi também os receptáculos da lua, de onde elas vêm, para onde elas vão, seus gloriosos retornos e como uma se torna mais esplêndida do que a outra. Eu marquei seu rico progresso, seu imutável progresso, sua divisão e não diminuído progresso, sua observância de uma fidelidade mútua por um juramento estável. Seu procedimento diante do sol e sua aderência ao caminho que lhes foi distribuído, em obediência ao comando do Senhor dos Espíritos. Potente é seu nome para sempre e sempre. Seu procedimento, caminho distribuído. Ou, o sol vai primeiro e completa sua jornada. Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, e também o progresso dessa trajetória foram completados dia a dia, e à noite, enquanto cada uma, junto com a outra, olhou para o Senhor dos Espíritos, magnificando e exaltando-o sem cessar, já que exaltá-lo, para eles, é repouso, pois no esplêndido sol há uma frequente alteração para bênção e para maldição. O curso do caminho da lua para com os retos é a luz, mas para os pecadores é a escuridão, no nome do Senhor dos Espíritos, o qual criou uma divisão entre luz e escuridão. E separando os espíritos dos homens, fortalecendo os espíritos dos justos em nome de sua própria retidão. O anjo não previne isto, nem é ele dotado de poder para preveni-lo, pois o juiz vê a todos, e julga-os a todos na própria presença deles. Capítulo 42. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar, sua habitação, portanto está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto, e como orvalho na terra seca. Capítulo 43. Eu vi outro esplendor, e as estrelas do céu. Eu observei que ele chamou-as todas por seus respectivos nomes, e que elas ouviram. Vi que ele pesou-as numa justa balança por sua luz e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento, e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos, e dos fiéis. Então eu perguntei ao anjo, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, e quais eram seus nomes. Ele respondeu: O Senhor dos Espíritos mostrou-te uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. Então eu perguntei ao anjo, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, e quais eram seus nomes. Ele respondeu: O Senhor dos Espíritos mostrou-te uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre.
Capítulo 44. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. Capítulo 45. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor dos Espíritos. Aos céus eles não ascenderão nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor dos Espíritos e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. Naquele dia o eleito se assentará sobre um trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos nele serão fortalecidos. Quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles. Mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra, a abençoarei, e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela. Pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim. Mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra. Capítulo 46. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo. E que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias. Ele respondeu-me, e disse: Este é o Filho do Homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido. Pois o Senhor dos Espíritos o tem escolhido e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor dos Espíritos em eterna ascensão. Este Filho do Homem que tu vês, levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos. Soltará as rédeas do poderoso, e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, ou louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. Eles condenarão as estrelas do céu, e levarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade.
mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas e sua fé nos bens que tem formado com suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Senhor dos Espíritos e o expulsarão de seus templos, nos quais eles se reúnem. E com ele o fiel, o qual sofre em nome do Senhor dos Espíritos. O expulsarão o fiel, ou expulsarão das causas de sua congregação e do fiel. Capítulo 47. Naquele dia a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. Naquele dia os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do Senhor dos Espíritos, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado. Para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor dos Espíritos, para que por eles se execute julgamento, e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Para que sua paciência perdure para sempre. Ou para que sua paciência possa não ter que durar para sempre. Naquele tempo eu vi o ancião de dias enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Capítulo 48. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. Portanto o eleito e escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para sempre. Na sua presença ele existiu, e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos. Porque eles viraram e rejeitaram este mundo de iniquidade, e detestaram todas as suas obras e caminhos, no nome do Senhor dos Espíritos. Pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. Naqueles dias os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo e como chumbo, na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos, nem a 10ª parte deles será encontrada. Mas no dia da tribulação o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente, nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado.
Capítulo 48. Sabedoria verteu como água e glória não falta diante dele para sempre e sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. Mas a iniquidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa, pois o eleito permanece diante do Senhor dos Espíritos e sua glória é para sempre e sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito da instrução e do poder e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está na presença do Senhor dos Espíritos de acordo com seu próprio prazer. Capítulo 49. Naqueles dias os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles e o esplendor e a glória dos santos será transformada. Naquele dia de tribulação o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor dos Espíritos. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Senhor dos Espíritos, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia e a justiça está em seu julgamento, na presença de sua glória. Em seu julgamento a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende perecerá à sua presença. Daqui em diante eu não terei misericórdia deles, diz o Senhor dos Espíritos. Capítulo 50. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o eleito se assentará sobre seu trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão.